Origem e evolução das plantas. Terceira parte. Origem da fotossíntese. Existem relatos, né, existem evidências de que já haviam seres no planeta há 3,5 bilhões de anos. Eu tinha comentado com vocês que a vida na Terra foi possível é, a partir de 3,9 bilhões de anos, né, com o fim da queda dos grandes meteoros, né, depois da formação da Lua. E a primeira evidência de 3,5 bilhões de anos, mas há indícios de que já havia seres no planeta com 3,8 bilhões de anos. Então a vida parece que surgiu muito rápido no planeta. Tem um artigo, uma, um texto, tá, no nosso material que fala sobre a origem da vida. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Mas já existem evidências fósseis de seres vivos. É claro que esses seres primordiais, pelo fato de serem seres celulares muito pequenos, é muito difícil a gente obter registros, né? Não é como um dinossauro, por exemplo, que tem ossos enormes que ficam fossilizados e podem ser conservados. Mas existe um tipo de criatura, exatamente uma cianobactéria, que forma depósitos, né, que vão se aumentando com o tempo, são depósitos calcários, né? E processo de datação geológica, existem algumas dessas criaturas, né, desses fósseis, com cerca de 3,5 bilhões de anos. Então, a gente não está falando de milhões aqui, a gente está falando de 1.000 milhões de anos. São realmente estruturas extremamente antigas, tão antigas quanto as rochas mais antigas do planeta. Esses seres, a gente tem seres modernos, né, cianobactérias modernas, que formam essas estruturas enormes, né, como se fosse uma rocha, formada por depósitos dessas bactérias, formando camadas. Né? O equivalente atual da cianobactéria seria uma bactéria como essa, aqui mostrada em início de divisão celular, né, está formando um fragmoplasto. A gente vê uns dobramentos de membrana interna, característica da cianobactéria, para o material fotossintetizante, né? Essas membranas internas, então, contribuem para o funcionamento celular, são muito importantes para o funcionamento celular. E uma outra característica interessante de cianobactéria que permitiu um enorme sucesso dessas criaturas é que são seres coloniais, né? Eles se agregam para formar colônias, né? Isso aqui nada mais é do que uma enorme colônia de cianobactérias, em que acaba sobrando o calcário formado pelas bactérias. E vocês observem aqui nessa colônia de cianobactéria que a gente vê células diferentes, coisas que a gente vai ver depois quando a gente falar dos organismos eucarióticos coloniais. Uma das grandes características do sucesso de bactéria é exatamente a presença desses heterocistos, né, que são células especializadas na captura de nitrogênio. Então, enquanto as outras células têm como uma das funções principais a fotossíntese, produção de energia, essas aqui não fazem fotossíntese. Elas fazem a fixação de nitrogênio. E com isso, tem uma capacidade muito maior de adaptação. O nitrogênio é um nutriente complicado para se conseguir. E, e essa divisão de funções aqui, células com funções diferentes, então, traz um aumento enorme da competência do indivíduo, da capacidade do indivíduo de conquistar o meio. Né? E é claro que, para isso, a célula que produz e captura nitrogênio para produzir aminoácidos depende do açúcar produzido pelas células fotossintetizantes
da mesma forma que as células fotossintetizantes dependem dos aminoácidos e bases nitrogenadas que são produzidos a partir do nitrogênio capturado. Então, isso cria uma rede de colaboração que faz que esses organismos sejam extremamente eficientes. A fotossíntese, então, ela permitiu uma revolução no processo de produção de energia e alimento na Terra. Vejam bem, antes da fotossíntese, a fonte do alimento era o caldo primordial. Depois, com o surgimento da fotossíntese, agora a energia necessária para que a vida funcione começa a vir do Sol. E rapidamente ela se torna a fonte preponderante de energia. Hoje, na Terra, essencialmente toda a energia para a manutenção da vida na Terra vem do Sol. Tá? Vem diretamente do Sol. Essa energia que é transformada em energia metabólica. Isso é uma coisa fantástica da fotossíntese, que ela pode transformar luz em energia metabólica. E um outro aspecto também da fotossíntese é que o processo de utilização de energia metabólica é ligado diretamente com a fixação do CO2. A fixação do CO2 é um processo de produção de matéria orgânica. Então, nós temos duas coisas aqui: a obtenção de energia, energia metabólica, e a produção de matéria orgânica. Todas as duas são fundamentais. Quando a fotossíntese surgiu, inicialmente não liberava oxigênio, mas rapidamente surgiu a fotossíntese oxigênica, fotossíntese que libera oxigênio gasoso, quebra a molécula de água para utilizar os elétrons da água e com isso libera oxigênio. Então o oxigênio começou a ser produzido mais ou menos 3,5 bilhões de anos, talvez um pouco menos, né? E começou a ser produzido lentamente, né? Em pequena escala, e com o tempo esses seres foram conquistando o ambiente, dominando o ambiente, até o ponto que bilhão de anos depois, começou a acumular tanto oxigênio, foi produzido tanto oxigênio que ocorreram algumas transformações muito importantes. Nesse bilhão de anos, esse oxigênio produzido foi produzido dentro d'água. Lembra que a vida é dentro d'água. E com isso, substâncias na água que reagiram com esse oxigênio, como por exemplo os metais, em especial o ferro, na presença de oxigênio, ou seja, em uma atmosfera oxidante ou no ambiente oxidante, o ferro que era solúvel, pH ácido, ele vai virar óxido de ferro. Então, quando começa a aumentar a liberação de oxigênio dentro da água, esse oxigênio se liga com o ferro e outros metais e precipita. É por isso que há cerca de um pouco mais do que 2,3 bilhões de anos, a gente tem grandes depósitos de óxido de ferro. Tá? Basicamente, tem uma camada, essencialmente na Terra inteira, de óxido de ferro que foi produzido nessa época. Aí, gente, dá para vocês perceberem o papel transformador do ambiente. Água ácida, sem oxigênio, com presença de ferro, é uma nata escura, marrom, muito impermeável à luz. Tá? E quando, então, com essa produção de oxigênio, essencialmente, produziu água limpa e pobre de nutrientes. Então, diminuiu muito a disponibilidade de nutrientes dentro da água. Tá? Mas, em compensação, aumentou a passagem de luz. Então, isso provocou uma modificação muito importante do ambiente. Né?
E a partir de 2,3 bilhões, começou a haver o acúmulo de oxigênio na atmosfera. E a própria atmosfera passou a ser oxidante também. E é como a gente viu aqui na figura anterior, começa a haver esse acúmulo, né, aqui embaixo no eixo X a gente tem os bilhões de anos da idade da Terra, desde mais ou menos 4,5, e essa curva verde aqui mostra o acúmulo de oxigênio. Tá? E essas faixas aqui mostram o início das células procarióticas, depois das células eucarióticas, que a gente vai falar logo em seguida. E vocês reparem aqui ó, que as células eucarióticas elas começam a surgir quando já existe oxigênio na atmosfera. Isso é importante porque a célula eucariótica é inviável em um ambiente sem oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é, ele é necessário para a respiração aeróbica. A respiração aeróbica é um processo que produz muita energia metabólica. E a célula eucariótica depende dessa eficiência energética que só é possível na presença de oxigênio. Tá? É por isso que as primeiras células eucarióticas são observadas com algo em torno de 2 bilhões de anos atrás. Já tinha mais ou menos 1,5 bilhão de anos em que existia vida, a vida procariótica. E agora começam a aparecer os primeiros eucariontes. Outra característica importante dessa formação, desse acúmulo de oxigênio, é que com o tempo, conforme esse oxigênio foi se acumulando, também foi se acumulando o ozônio. O ozônio é um derivado do oxigênio, vamos falar assim. É O3 e é mais leve do que o oxigênio. Se deposita em uma camada no final da atmosfera, lá em cima da atmosfera. E o que é importante do ozônio é que ele é um filtro de radiação ultravioleta. Então, a partir da formação da camada de ozônio, é que é possível para os seres que viviam dentro da água saírem da água e conquistar o ambiente terrestre, que não foi possível antes. Tá? Porque não tinha como um ser vivo sair para fora da água, que ele ia ser torrado, fritado pela radiação ultravioleta. Então a vida só conseguiu sair da água depois que a camada de ozônio foi formada. E isso é lógico, só foi possível com o acúmulo de oxigênio na atmosfera. Bom,